15 Curitiba, eleições 2026. Começamos hoje a entrevistar os pré-candidatos ao Senado e ao governo do Paraná. Trouxemos a pessoa mais experiente dos candidatos, senador Álvaro Dias. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui, Luciano, e vamos conversar um pouco sobre política, sobre o momento, não é? Inclusive sobre pré-candidatura, mas, sobretudo, sobre os temas que interessam a nossa população. Quem sabe lembrando um pouco de coisas importantes que fizemos, porque quem teve oportunidade tem que apresentar o seu legado, né? É muito mais importante, nesta hora, você apresentar o seu legado do que postular qualquer cargo, qualquer função. Se você esteve, ao longo do tempo, com oportunidades como eu tive, né? Oportunidades preciosas de atuar, de corresponder ou não é? De demonstrar uma postura ética, enfim, é importante que esse legado seja recordado, né? Até porque ele vem de longe. Álvaro, você começou na política em 68, né? Como vereador, foi deputado estadual, deputado federal, senador, aí ficou metade do mandato, colocou governador do Paraná, e depois mais 3 mandatos ao Senado. Exato. Uhum. Então você tem uma experiência muito longa. E não foram mais 4, porque quando eu podia deixar o governo e disputar o Senado, eu fiquei até o último dia. A exemplo do que ocorre agora com o Ratinho Júnior, que ficou também, poderia disputar, mas ficou no governo, né? Eu fiquei exatamente para eleger o sucessor e poderia ter tido mais um mandato de senador. Como você vê hoje os nossos 3 senadores do Paraná, Flávio Arnes, Oriovisto e o Moro? Porque a gente sabe que o papel do senador, na verdade, é defender o Estado. E, infelizmente, nós não estamos vendo isso. Nós tivemos você, o Requião, num tempo bom do Senado, ali, que defendiam bastante as propostas para o Estado, os projetos para o Estado. E, infelizmente, hoje nós não estamos vendo mais isso, né? O que está acontecendo com os senadores do Paraná? Olha, eu posso falar do tempo que eu estive lá. Enquanto eu estive lá, o Oriovisto e o Flávio Arnes tiveram uma boa atuação. Eu era líder de um grupo significativo no Senado e podia transmitir a eles algumas funções importantes, né? Projetos para relatorias importantes, tanto para o Oriovisto, mais na área econômica, e para o Flávio Arnes, mais na área de educação, na área social, de modo geral. Aí eles tiveram um bom desempenho naquele período. Depois que eu deixei o Senado, obviamente faltou esse comando na bancada, não é? Então é evidente que não participaram de comissões mais importantes, e essa dificuldade. É por isso que na eleição, durante a campanha eleitoral, a população tem que vislumbrar bem o que é o Senado, né? Tem que entender bem o que é o Senado. Porque há candidatos que procuram levar à opinião pública algo que no Senado não se faz. Promessas de fazer coisas que não se fazem no Senado Federal. Na eleição passada eu via isso. Aí eu perguntava, para onde esse cara está indo, né? Para o Senado não é, porque lá não se faz isso. Então, isso é fundamental. A experiência no Senado é essencial. Você não pode ser marinheiro de primeira viagem no Senado. Você vai ficar perdido lá. Nós temos exemplos recentes, inclusive, né? De marinheiro de primeira viagem que não sabe o que faz no Senado. Aliás, hoje eu ouvi alguém dizer assim, em São Paulo, né? Alguém de São Paulo analisando os senadores de São Paulo. Ele diz, o astronauta continua no ar até hoje, porque não diz a que veio ao Senado, né? O astronauta foi eleito lá em São Paulo. Sim, sim. Né? Então, o Senado é a casa revisora das leis. Tem que ser a casa mais experiente, mais madura. É a casa da representação dos estados, né? Quem representa a população é a Câmara e o Senado representa os estados.
E se a legislação do país, se as leis do país são insuficientes do ponto de vista da qualidade, não é? Não são boas leis, a responsabilidade é também da Câmara, mas, sobretudo, do Senado, que tem a missão da revisão das leis. Por isso, nós temos que advogar como cidadão, né? Como cidadão, nós temos que, obviamente, advogar experiência para o Senado. Experiência. Isso é, a palavra vem do latim senatus, né? Que quer dizer conselho de sábios. Nós não encontramos sabedoria atualmente no Senado, né? Não é essa a questão. Eu acho que é importante o eleitor escolher para o Senado alguém que já tenha postura para exercer o cargo de senador e que tenha a experiência necessária, suficiente para exercer bem essa função. Hoje nós temos 3 senadores aí que, se a gente analisar, 2 que estão terminando o mandato nesse momento, eles estão com uma rejeição muito grande da população, né? Até um dos motivos deles não vir candidato ao Senado de novo. Infelizmente, nós notamos assim, né, que o Senado brasileiro hoje, o presidente é um dos melhores estados do Brasil, né? Então quer dizer que os senados aqui do Sul, os senadores do Sul, nós não temos mais aquele senador com bagagem como a gente tinha no passado. E infelizmente isso é ruim, né? É ruim para nós aqui. O Senado pode ser, de modo geral e como rotina, né, um cemitério de políticos. Exatamente por isso. Se alguém chega lá inexperiente, leva 8 anos aprendendo e quando acha que terminou o aprendizado é mandado para casa pelo eleitor, porque não se elege mais. Então, essa é a responsabilidade do voto, né, do eleitor. O eleitor tem que escolher alguém que chegue ao Senado já jogando, né, não treinando. Tem que chegar lá já na hora do jogo, para enfrentar situações. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, não é? Em que se fala muito nesse grande escândalo do Banco Master. Então é preciso que se encare de frente situações como essa. O que deve um senador nesse momento fazer? Sem dúvida nenhuma, exigir transparência maior nas investigações, para apontar, para colocar o mal à luz, né? Para que ele possa ser combatido, denunciado e que ocorra a responsabilização civil e criminal de todos os envolvidos neste que é talvez o maior escândalo financeiro da história do nosso país, do Banco Master, né? Quanta gente envolvida nesse escândalo. Então, é hora o Senado, que é a casa da maturidade, do equilíbrio, do bom senso, tem que entender que uma hora como essa, uma CPI, é importante. É evidente que um senador não é um policial federal que tem a especialidade da investigação. Obviamente, não podemos comparar, né? A investigação no Senado ou no Congresso é política. A investigação policial se dá na outra esfera. Tem o Ministério Público, tem a Polícia Federal. Mas a investigação política pode ser a complementariedade necessária. Por quê? Porque confere transparência às investigações. Chama a população para, conhecendo os fatos, pressionar as autoridades a tomar providências. Por isso que uma CPI é importante. Mas tem que ser uma CPI séria, né? É um ano eleitoral, alguém vai... Obviamente vai acontecer isso, é inevitável, né? Alguns vão usar como palanque eleitoral, mas é essencial que se promova uma investigação política também para que a população possa acompanhar mais de perto o decorrer das investigações judiciais, né? Para a responsabilização civil e criminal. O senhor entrou nesse assunto do Banco Master. O senhor acha normal essa conversa do Flávio Bolsonaro pedindo mais de 100 milhões ao dono do Banco Master, né, ao Volcado ali? Como é que o senhor vê essa parte aí, essa negociação? Porque a gente sabe que um filme, pelo valor que estavam falando desse filme do Bolsonaro, é um valor muito alto, né? Nem esses grandes filmes brasileiros que estavam concorrendo ao Oscar gastaram tanto dinheiro. Como o senhor vê essa história do Banco Master, que o Flávio Bolsonaro primeiramente falou que não conhecia, né, que não tinha ligação nenhuma com ele, aí aparece um áudio ele chamando de irmão,
E depois ele mesmo fala, não, quando ele saiu da cadeia, eu visitei ele. Como o senhor, com a sua experiência de senador por tanto tempo e experiência de Brasília também, né? Acho que é muito importante, o senhor vê todo esse caso aí. Olha, nesse momento de rivalidade política, de polarização, né? Extrema esquerda contra extrema direita, nesse tempo de fake news, né? De inverdades absolutas ou parciais, né? É preciso ter sempre cuidado, oferecer o direito que tem todo cidadão de se defender, né? Por isso, a CPI é importante por isso. Quem não deve, não teme. Quem não tem culpa no cartório, não teme uma CPI. Só por intermédio de uma apuração que coloque tudo à luz é que nós vamos saber da responsabilidade de cada um. E aí não importa quem seja da direita, da esquerda, da ponta esquerda, da ponta direita, não importa. Tem que ser denunciado e condenado se estiver envolvido. Então, sem nenhuma precipitação, sem acusar quem quer que seja, já que são muitos os nomes que são colocados, a exemplo do nome do Flávio, existem outros nomes de gente importante, né? Nomes que foram citados nesse escândalo. Então, nós temos que, primeiramente, apurar para não cometer nenhuma injustiça. Entrando até no assunto do Flávio Bolsonaro, né, a mídia postou nos últimos dias aí que o senhor foi convidado, né, a ser, se o Flávio vencer a eleição, ser ministro, desistir da candidatura ao Senado, porque o senhor está liderando as pesquisas hoje. O senhor está liderando as pesquisas e até o pré-candidato Felipe Barros, né, deu uma entrevista falando, não, gosto do senhor, tudo, seria legal. Mas eles estão querendo escantear o senhor dessa eleição, porque estão com medo, na verdade. Né? A gente vê que tem medo do senhor da eleição. É verdade? Teve esse convite mesmo ou não? Não, Luciano, eu nunca usei convites que recebo para me promover, né? Então eu fico até constrangido em analisar uma situação como essa, porque houve um vazamento, foi divulgado, não sei quem vazou, eu não divulgaria, não é? E o Felipe, por exemplo, foi muito elegante quando questionado a respeito. Por isso eu também tenho que ser elegante, eu tenho que retribuir com elegância. Mas Então, teve a convite, verdade, houve sim entendimento. Eu tenho dificuldade de dizer certas coisas quando podem imaginar que estou dizendo para me valorizar. Não faço isso em hipótese alguma. Eu respeito as pessoas e principalmente sou grato àqueles que me valorizam fazendo convites que podem ser honrosos, né? Mas nesse caso, a única hipótese de eu retornar à atividade pública é pelo voto. A minha trajetória toda, de 46 anos de mandato, foi pelo voto. Eu nunca fui nomeado por ninguém, a não ser na Telepar durante um ano, né, fase anterior à privatização, por um apelo do presidente Fernando Henrique Cardoso à época para que eu assumisse a função. Fiquei um ano na Telepar. Foi o único cargo que eu exerci nomeado. E hoje eu teria dificuldade de participar da vida pública ocupando um cargo por nomeação. Eu só, evidentemente, poderei voltar à atividade pública pelo voto, por intermédio do voto do eleitor do Paraná. Eu sou muito grato, né, porque eu tenho que dizer isso como gratidão, não como, né, orgulho pessoal e tal. É claro que é um orgulho ter o apreço da população do Paraná, mas eu bati todos os recordes eleitorais no Estado até hoje. Vamos lá, deputado federal, a maior votação da história do Paraná, proporcional. Eu fiz 10% dos eleitores. Hoje seriam 800 mil votos. Aliás, o avô do Alborguete Neto aqui, o Luiz Carlos Alborguete, foi apresentador dos meus comícios e depois ele foi deputado estadual como meu companheiro. Depois foi meu compadre, inclusive. Portanto,
essa foi uma eleição, a de 74. Seriam hoje 800 mil votos para deputado federal. Ninguém alcançou isso. O máximo foi 300 mil na última eleição. Depois, senador. Senador, em 2014, eu fiz quase 80% dos votos do Paraná. Foram 4 milhões 101 mil votos. Então, a maior votação, não só do Paraná, proporcional, é a maior votação do Brasil para o Senado desde 1946, levantamento feito pela revista Veja. E para o governo também, quando eu me elegi governador em 86, eu cheguei a 72% dos votos, enfrentando uma dupla bem valorosa. Alencar Furtado, que era líder nacional, e o Jaime Lerner de vice, que ex-prefeito de Curitiba, à época, foi vice do Alencar Furtado, e eu fiz 72% dos votos. Então, sou muito grato à população do Paraná, e essa é a razão de eu estar hoje discutindo política novamente, depois de quase 4 anos ausente, né? Quando eu dizia, olha, eu tenho muita vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz, né? Porque a paz, o caminho para a paz é o silêncio, né? Na política. Por isso, esse retorno tem muito a ver com gratidão à generosidade do povo do Paraná, que me proporcionou oportunidades preciosas para que eu pudesse realizar, né? E olha, francamente, com sinceridade, pudemos realizar muito, né? Em 4 anos do governo, é bom lembrar que nós só tivemos 4 anos de governo, né? Porque não havia reeleição à época, e eu fui governador uma vez. Então, 4 anos. Os meus sucessores todos tiveram 8 anos, e um deles 12 anos. Portanto, o que nós fizemos em 4 anos. E olha que fizemos muito. Se fôssemos hoje aqui relacionar os feitos do nosso período de governo, ficaríamos aqui muitas horas comentando. Até hoje a gente vê, na verdade, né? Tem algumas estradas no interior aí que tem aquela plaquinha do senhor ainda, aquela plaquinha de cimento, né? Aquela marca. Até algumas são derrubadas, mas ainda muitas estão de pé, não é? E o importante é verificar que o asfalto de boa qualidade, né? Porque são mais de 30 anos, 34, 35 anos, e ainda há pavimentação muito boa. Algumas, obviamente, foram restauradas, né? Mas a pavimentação, há estradas que não foram restauradas e a pavimentação continua ótima. Nós investimos 1 bilhão e 100 milhões de dólares em rodovias, fizemos o maior programa rodoviário da história do Paraná sem cobrar pedágio e sem endividar o Estado, porque a época era a maior crise financeira da história da administração pública brasileira e havia uma concentração de dívida muito grande naquele período de 4 anos. E nós pagamos 300 milhões de dólares a mais de dívida do que contraímos de novos empréstimos. Esses novos empréstimos foram para 2 programas essenciais. O programa Paraná Rural, na agricultura, e quem executou depois foi o governo que me sucedeu, porque o nosso período foi desenvolvido sem o recurso que contraímos depois de empréstimo. Esse dinheiro ficou inteiro para o governo que me sucedeu. Nós fizemos com recursos próprios o nosso mandato. O secretário era o meu irmão Osmar e ele continuou secretário no governo seguinte e continuou a implementação do programa. E o outro empréstimo foi do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano, onde nós criamos uma espécie de banco municipal e esse dinheiro gira até hoje. Há obras realizadas hoje pelo governo estadual que têm origem nesses recursos do nosso tempo, porque é um recurso que vai e volta, vai para a prefeitura e volta, por intermédio de prestações que são pagas pelas prefeituras municipais. Então é um dinheiro que fica girando e produzindo, né, para o Estado obras importantes nos municípios do Paraná. Em 22, né, o senhor foi candidato ao Senado, que foi a sua primeira derrota na política, na verdade, aí ao Senado foi em 2022.
Na pré-campanha, nós tínhamos o senador Moro, né, que não era senador na época, no Podemos. Ele traiu o senhor, na verdade, ali, né? Todo mundo aqui fora viu que teve uma traição da parte dele, que ele mudou de partido em cima do último prazo, na verdade, ali nos 6 meses, ali, que a pessoa tem que estar afiliada a um partido, e acabou se candidatando contra o senhor. Nas pesquisas, o senhor estava bem nas pesquisas e chegou no final, ficou em terceiro. O povo quer saber o que aconteceu nessa mudança do Moro ali. Pois do Podemos. aí ele teria que responder, né? Eu prefiro ignorar esse movimento porque eu olho para frente, né? Não quero olhar para trás, não quero viver com mágoas, com ressentimentos, porque isso torna a pessoa infeliz, né? Eu acho que a traição é algo horrendo, né? Porque é aquela história. A traição, como dizia os mais antigos aí da política, né? O benefício é a véspera da traição. Na política acontece muito isso. Não são poucos os traidores, né? O interesse pessoal, o egoísmo, o oportunismo, né? Isso é uma deformação de caráter que se concentra muito na atividade pública e na política, não é? Especialmente durante as campanhas eleitorais, né? Enfim, eu olho para frente. Vamos olhar para frente. Mas o senhor tem uma e pensar no interesse público, né, que é fundamental. Mas o senhor tem uma grande responsabilidade com isso, porque o Moro hoje é pré-candidato ao governo do Paraná, né? Então a gente analisa assim. Na verdade, nós estávamos para ganhar a eleição, uma estrutura mínima, né? O Podemos era muito pequeno, uma composição de candidatos a deputados ínfima, né? Poucos candidatos e de poucos votos. E na última hora veio o peso da máquina pública, né? Direcionando o apoio para outro candidato, enfim. E isso me tomou, aí, na última semana, 10% dos meus votos. Então, eu caí de 32% para 23%, né? E, com isso, acabei perdendo a eleição, mas eu respeito a decisão popular, né? O povo é soberano e tem que ser respeitado. O povo me homenageou com o voto muitas vezes, né, com vitórias fascinantes, e eu tenho que ter humildade suficiente para receber a derrota como um aprendizado, né? Certamente um aprendizado que chega bastante tarde, né? Mas, de qualquer modo, é um exemplo que eu procuro, sem dúvida nenhuma, olhar, né? Olha, por que eu perdi, né? Então, tem que fazer análise disso, enfim, olhar também o lado positivo de uma derrota, né? Aliás, o Darcy Ribeiro, uma certa vez, disse o seguinte, que eu perdi uma eleição, ele dizia o seguinte, eu perdi uma eleição e ganhei, porque eu seria infeliz se estivesse ao lado dos que me derrotaram. Então, essa é uma frase que não é minha, mas ela pode ser bem utilizada. O senhor começou na política na época da ditadura. O senhor no MDB, né, começou ali em 68, né, foi sua primeira eleição para vereador. E nós tivemos o 8 de janeiro, né? Vamos dizer assim, aquele episódio lamentável em Brasília, do 8 de janeiro. Muitos falam que era uma tentativa de golpe, outras pessoas falam que era apenas uma manifestação querendo tirar o presidente. E isso aí gerou todo esse processo, né, das pessoas, muita gente pegando punições grandes, na verdade, o Supremo trabalhando em cima também dessas punições. Como o senhor vê o papel do Supremo nesse 8 de janeiro? E o senhor concorda que foi uma tentativa de golpe ou não? E também explicar um pouco para a população também como era a ditadura. Acho que é muito importante. Muita gente não sabe, muita gente fala, a ditadura era bom. Bom para não sei quem, na verdade, né? A gente fala assim, né? Como o senhor vê essa época da ditadura e essa parte também do 8 de janeiro? Olha, essa questão recente, não é? Eu só discordo da punição generalizada a todos que... Aí houve excesso nessa punição
Muito grande, né? Aqueles que foram utilizados como massa de manobra. A punição rigorosa deveria se restringir àqueles que comandaram esse processo. E houve comprovação de que houve realmente uma tentativa de golpe e que o golpe só não ocorreu porque os militares não aceitaram. A não ser alguns, mas a maioria não aceitou. Mas eu discordo exatamente da modalidade de punição que ocorreu, alcançando muita gente que de boa fé participou de um movimento e certamente não tinha a exata noção do que estava acontecendo. Essa é a questão. Por isso que eu defendo uma mudança no modelo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou satisfeito com o comportamento do Supremo, como a maioria do povo brasileiro. Mas é preciso separar os integrantes do Supremo da instituição. Os ministros do Supremo são passageiros, transeuntes, substituíveis. A instituição Supremo Tribunal Federal é permanente, definitiva, insubstituível, porque é essencial ao Estado de Direito Democrático. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar providências. Eu sempre defendi essas providências quando estava lá no Senado e adotei, inclusive, algumas providências, não é? Mas vamos aqui dissertar sobre o que eu penso em matéria de mudança do Supremo Tribunal Federal. A aprovação do meu projeto, que está na Câmara, consegui aprovar no Senado, foi para a Câmara, está parado lá há 8 anos, né, que acaba com o foro privilegiado. Por quê? Porque o foro privilegiado, que é esse guarda-chuva protetor dos malandros, dos marginais, que exercem cargos importantes no país, são mais de 50 mil autoridades que são protegidas por esse foro privilegiado. E lá no Supremo Tribunal Federal existem mais de 200 ações criminais na gaveta, que não saem da gaveta, esperando prescrição, estabelecendo um cenário de impunidade irritante. Então, o fim do foro acabaria com esse conluio supostamente existente entre o Supremo e o Congresso, porque só o Senado pode condenar ministros do Supremo e só o Supremo pode condenar senadores e autoridades de modo geral. Então, acabar com o fim do foro. Está lá, é só o presidente da Câmara colocar em votação. Eu tenho certeza que o plenário da Câmara vai aprovar. E aí o próprio presidente do Congresso promulga a lei. Depois, mudar o sistema de escolha dos ministros do Supremo. Ao invés da indicação política, do apadrinhamento político, meritocracia, nós poderíamos ter uma lista tríplice, sim, escolhida. Primeiro, o Ministério Público indica um. Segundo, magistratura indica outro. Terceiro, a OAB ou a Advocacia Geral, de modo geral, indicaria mais um. Vai ao presidente, escolhe um dos 3, submete ao Senado, sabatina, aprovado, vai para o Supremo, sem dever nada a ninguém, a não ser a sua própria trajetória, ao seu próprio preparo e, sobretudo, atendendo aqueles dispositivos da Constituição de notório saber jurídico e probidade. O senhor acha Esse é o caminho. E estabelecer a duração de mandato também. Isso que eu ia perguntar, duração de mandato. O senhor acha que deveria ter uma duração de mandato dos ministros? Eu creio que nós poderíamos discutir até 8, 10, 12 anos, talvez 10 anos. Mas aí ficaria meio complicado, porque isso era uma coisa meio eleitoral também, essa mudança de prazo, assim, porque não tiraria um pouco do poder do ministro ali de decidir, porque, digamos assim, 8 anos é o mandato do Senado. Quem confere poder a ele é a Constituição, não é? Então, o tempo de duração do mandato não diminui o seu poder. Ao contrário, ele se torna mais respeitado. E mais respeitado, ele tem mais poder. Porque com credibilidade, as suas ações terá sempre apoio popular. Não é? O Supremo será muito mais respeitado e acreditado pela sociedade, não é? Se os ministros forem
nomeados pelo mérito e não pelo apadrinhamento político. Entendi. Porque a gente analisa hoje assim essa parte do Supremo, senador. Eu, pelo menos, analiso assim que tem que tomar um pouquinho de cuidado nessas mudanças, porque nós estamos vendo muito, como é o ano eleitoral, nós vamos ter mudança de 2/3 da casa, né, que é o Senado que tem o poder de fazer o impeachment do ministro do Supremo. Nós vemos um pouquinho de medo que eles peguem e nós vamos tirar todos os ministros, vamos dizer assim, vamos começar a caçar ministros, caçar as bruxas, na verdade. E a gente diminuindo o prazo, a gente tem que analisar muito bem uma lei para mudar isso, até porque não ficar aquele já. 8 anos muda o Supremo, aí o governo que tiver vai ter a força de colocar os ministros e acaba tirando aquele poder de eles defender a Constituição, né? Porque a nossa Carta Magna ela tem que estar em primeiro lugar em tudo, né? Porque é onde segura a democracia do país, né? Eu penso que esse sistema confere mais poder ao ministro, mais legitimidade, né? Ele vai exercer um mandato, seja de 10 anos, com legitimidade maior, com respaldo maior e certamente vai agir com mais rigor e com mais imparcialidade, porque não deve presente a ninguém. Não tem que retribuir um presente recebido da sua nomeação. É por isso que essa é a minha tese preferida, né? Aliás, eu deixei um projeto no Senado também em 2015 que altera a legislação do impeachment, exatamente para possibilitar. Agora, evidentemente, nós temos critérios para a decretação de impeachment. Tem que existir fato determinado para a execução do processo de impeachment. Não é pelo desejo pessoal de alguém. Tem que existir o fato determinado. Por isso, quando eu estava no Senado, nós lideramos lá um grupo chamado Muda Senado e que propôs uma CPI do Judiciário, que tinha por objetivo investigar para depois propor, se necessário, o impeachment de algum ministro, se houvesse fato determinado. E a CPI revelaria a existência ou não do fato determinado. E o que ocorreu? Nós conseguimos o número de assinaturas, mas depois houve uma derrubada e retiraram assinaturas e nós não pudemos instalar essa CPI. Senador, o senhor começou a sua trajetória política, né, como diz, com o pé no barro, né, andando na rua pedindo voto. Hoje nós vemos uma eleição totalmente diferente, que é a eleição do candidato TikTok. Até a gente está vendo vários pré-candidatos ao Senado aí que a gente sabe que é candidatos TikTok, né, que usam muito a rede social, muito videozinho, viralizar. Alguns com alguns fake news, que infelizmente eu acho que é a coisa mais grave que tem na política é o fake news, porque está mentindo para o povo, né, vamos dizer assim, está mentindo para o povo e acaba muita gente acreditando. Então acho que tem que ser uma coisa que a gente precisa defender muito, não ter fake news, mas infelizmente muitos usam disso. Como o senhor está vendo esse novo modelo de eleição hoje, né? TikTok, na verdade, né? Veja que o Congresso mergulhou no mar da mediocridade, na era dos TikTokers, né? Eu me lembro quando cheguei em Brasília com 30 anos de idade, né? E eu encontrava nesse período todo, não só nesse 30 anos, mas depois, nos outros mandatos que exerci, mesmo depois de ser governador, não é? Eu encontrava gente no Senado e na Câmara, como Ulisses Guimarães, Freitas Nobre, Paulo Brossard, Pedro Simon, Mário Covas, Franco Montoro, Nelson Carneiro, Roberto Saturnino, Roberto Campos, Jarbas Passarinho, Antônio Carlos Magalhães. Portanto, nós encontramos o Teotônio Vilela, Tancredo Neves, enfim, figuras exponenciais da política brasileira, né? E hoje você vai para o Congresso, você encontra só baixo clero, né? Você não encontra nenhum líder assim de expressão no Congresso Nacional. E por isso há que se perguntar o que aconteceu com o nosso país, né? A esperança sempre de que as coisas mudem. Ulisses é que dizia, está insatisfeito com esse Congresso, espere o próximo, né? Porque no entendimento dele seria ainda pior, né?
E é o que está acontecendo. Mas nós não podemos também desistir, não é? Dizer, não tem jeito mesmo. Acho que é melhor lembrar o Raul Seixas, né? Tente outra vez, né? Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós temos que tentar sempre, né? O que atrapalha muito é essa polarização, esse enfrentamento dos extremos, como se não existisse vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita, né? Que é um caminho do equilíbrio, do bom senso. Na verdade, existem coisas boas na esquerda, como existem coisas boas na direita. E o inteligente é você aproveitar o que é de bom de um lado, o que é de bom do outro, e caminhar adiante, olhando o futuro, né? E esse é o propósito que deve certamente bancar candidaturas, né? Alimentar sonhos e esperanças de mudança no país, né? Quem sabe isso venha a ocorrer. Nesta eleição, a coisa já está consolidada, a polarização é inevitável, né? Nós vamos ter esse confronto mesmo de Lula-Bolsonaro e temos que aguardar o futuro, quem sabe, para novas alternativas. Afinal, existem várias correntes de pensamento político no país, né? E elas precisam ter espaço para que o debate democrático possa contribuir efetivamente para avanços que a população exige e merece. O senhor começou na política no MDB. Exato. E agora o senhor voltou ao MDB. O MDB está montando uma chapa forte de, vamos dizer assim, de pessoas experientes. O pré-candidato ao governo, Rafael Greca, foi prefeito por 3 vezes de Curitiba. O senhor com toda essa experiência, essa bagagem, como é que vocês estão pensando nessa campanha de vocês? Vão trazer a experiência contra a inexperiência dos outros candidatos que não têm formação de gestão ainda, vamos dizer assim, não tiveram mandatos assim, né? Porque ser governador é uma coisa, né? Você concorrer ao governo pela primeira vez, assim, sem experiência, a gente sabe que tem que ter conhecimento de gestão, né? Como que o MDB está organizando essa campanha assim com Rafael Greca e Álvaro Dias? Olha, já sob experiência, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Porque acho que durante uma campanha eleitoral o debate político tem que ter por objetivo contribuir para a boa escolha, né? Então, para ser candidato é muito bom ser jovem, mas para exercer o mandato é muito bom ter experiência. Eleições majoritárias tem que priorizar a experiência. É claro, vigor, energia, disposição para o trabalho, honestidade. Aliás, para você dizer que alguém é honesto, ele precisa ter tido a oportunidade de ser desonesto, né? Então, quem já viveu mais tempo na atividade pública teve oportunidade de ser desonesto. Se estiver de mãos limpas, tem que ser valorizado. Então, são quesitos fundamentais que o eleitor deve considerar para escolher o seu candidato. Então, cargos importantes, Senado, governo estadual, exigem experiência. Você não pode ser quinta série. Você tem que ter tido uma experiência, um aprendizado, né? Aí alguém pode dizer, não, é bom renovar ideias novas e tal. E eu pergunto, quem tem mais possibilidade de apresentar uma boa ideia nova? Quem está chegando agora ou quem já viveu uma longa experiência e aprendeu, teve oportunidade de aprender? É evidente que quem estudou, aprofundou seu conhecimento, buscou novos conhecimentos, teve essa oportunidade, teve longa trajetória de experiência, tem muito mais chance de apresentar uma boa e nova ideia do que quem está chegando agora para aprender, quem está começando o seu aprendizado, né? Então, o Senado, por exemplo, o Senado, né, tem que ser... Por isso que o Senado era constituído sempre assim de ex-governadores, ex-ministros, até ex-embaixadores, até ex-presidente da República, porque é a casa da maturidade política. Então é muita ousadia alguém querer começar pelo Senado, para dar um exemplo, né? Até é possível que alguém conquiste o voto popular e comece pelo Senado, mas eu não sei se tem vida longa lá depois, né? E o governo do Estado também é essencial essa experiência. Presidência da República, por exemplo, chegar à presidência da República sem nunca ter exercido um cargo executivo é uma temeridade.
porque você não pode comparar o executivo no setor privado com o executivo no setor público. É totalmente diferente, as exigências são totalmente diferentes. O senhor tá levando o pré-candidato Rafael Greca para o interior, né? Porque o senhor é muito forte no interior do Paraná. Ainda não fui com ele para o interior, apenas tivemos juntos num voo, mas ele foi para um programa, eu fui para o outro, né? Ainda não tivemos juntos no interior. Mas eu pretendo ajudar o Greca. Ele é o candidato mais experiente, né? Aliás, do ponto de vista da experiência administrativa, é o único candidato que tem experiência administrativa, né? 3 vezes prefeito de Curitiba não é fácil e não é para qualquer um, não. Então, ele tem bagagem, né? Ele tem bagagem. Acho que é um ótimo candidato, preparado e experiente. E o MDB está firme e forte nessa campanha do... O MDB está forte e firme, sim, porque é uma opção para a população, né? Obviamente depende dele manter a sua candidatura até o final, mas ainda hoje eu estive com ele e vi que ele está muito empolgado, bastante disposto e creio que vai manter, sim, até o final essa candidatura e vai disputar a eleição. A grande pergunta, né, que acho que todo mundo quer saber do senhor: Lula ou Bolsonaro? Quem Álvaro Dias, como pré-candidato, deve apoiar nessa... Como eleitor é sempre mais fácil você dizer, olha, eu vou votar em fulano. Agora, como político, integrante de um partido, você tem que assumir posições partidárias. Então, não houve ainda uma deliberação do MDB do Paraná. Obviamente, não há uma tendência de acompanhar a esquerda, não há essa tendência. A tendência do MDB do Paraná é de migrar mais para centro e direita, né? Centro-direita. Por isso nós temos que aguardar a concretização do quadro, né? A definição do quadro eleitoral para a presidência da República. A nível nacional, o MDB deve abrir, né, para os diretórios... Provavelmente será essa a definição do partido. Em cada estado, o partido toma o seu caminho, né? Obviamente, se no Paraná for também liberado, você escolhe e tal, aí vamos ver o que deve ser feito, né, em função dessa... Eu ingressei no MDB com a tese da unidade nesse centro-direita, que seria ao redor do governo do Ratinho Júnior. Então, seria uma composição de forças exatamente nesse espectro, né, da política estadual. Quando ingressei no partido e foi dito, nós temos um compromisso para o governo do Estado, me disseram, você venha para o partido, mas não pode ser candidato ao governo, porque nós temos um compromisso com o governador. Então, o candidato será escolha do governador. Isso foi que o MDB me informou quando me filiei ao partido. E eu tenho assumido essa posição de defender uma coalizão das forças, né? Até cheguei a sugerir ao governador Ratinho Júnior que ele fizesse um acordo entre os envolvidos, os pretendentes, né? Seriam Greca, Alexandre Cury, Guto Silva, Sandro Alex, fizesse um acordo com eles e dissesse, vão para o campo, busquem voto, voltem em junho, nós fazemos uma pesquisa, quem estiver melhor posicionado será o candidato e os outros apoiam. Aí nós teríamos a concretização da unidade desse grupo político, né? Mas isso não ocorreu. Então vamos ver como é que isso termina, né? Então vamos aguardar o término disso tudo para verificar, inclusive, a minha candidatura, né? Se disputa o Senado ou não disputa o Senado, enfim, isso vai depender exatamente dessa conjugação de todas as forças que estão reunidas nesse espectro, né, da política do Paraná. Mas hoje, se a gente analisar as pesquisas ao governo, se acontecer isso de juntar todo esse grupo, a tendência é que o Moro vença no primeiro turno, né? O que pode levar o Moro não vencer no primeiro turno nessa eleição, pelas pesquisas, a gente está vendo pesquisas, né? É ter mais de um candidato com força, né? Porque daí divide os votos
e no segundo turno seria esse o momento de se juntar todo mundo. Ocorre o seguinte, que o candidato do governador foi lançado agora, então é por isso que o índice dele é muito baixo. Obviamente, com o apoio de toda a estrutura eleitoral existente, toda essa máquina, prefeitos, deputados, vereadores, cargos comissionados, o governador, enfim, é óbvio que haverá um crescimento. Então, a eleição terá segundo turno, porque existe a esquerda que faz o seu percentual. E aí, obviamente, a direita com o Sérgio Moro e esse candidato que ocuparia mais esse espaço de centro, né? O candidato do governador, que cresceria. Fosse ele o Greca, fosse ele o Sandro Alex, né? Por que não o Greca, o candidato, né? do governador também? Eu acho que ainda isso está aberto. Se pode ser o Sandro Alex, pode ser o Greca também, não é? Afinal, ele foi secretário de Estado até outro dia. Então, eu acho que a inteligência política determina que se escolha quem tem mais viabilidade eleitoral nesta hora, já que a eleição não é fácil. Como o senhor está vendo, está terminando os 8 anos do governador Ratinho Júnior, ele conseguiu fazer alguns projetos aí que vão ficar na história, né? Um deles é a ponte de Guaratuba, que era um sonho de todo mundo, né? Eu não fui conhecer como é que está a ponte ainda, mas todos os amigos que já passaram lá dizem que facilitou muito a vida das pessoas para atravessar ali. Como o senhor está vendo esse mandato do Ratinho Júnior aí? Olha, a ponte de Guaratuba, né, não é só um sonho realizado, é uma história vivida, né? E eu pude viver um pouco dessa história no seu princípio. Era governador quando a Assembleia Constituinte Estadual possibilitou, num dispositivo, a construção da ponte. Imediatamente, nós encaminhamos um projeto à Assembleia, como governador, regulamentando esse dispositivo para que pudéssemos iniciar as providências e construirmos a ponte. Era o nosso desejo. E nós tomamos as providências. Como na época nós vivíamos a maior crise financeira da história da administração pública brasileira, a inflação era de 80% ao mês, os jovens não viveram esse momento, né? Veja, hoje é 4% ao ano, nós tínhamos, à época, 80% ao mês. Era impossível planejar para a semana seguinte. Então, realmente não existiam recursos assim, sobrando para grandes obras. E nós idealizamos uma parceria público-privada. Fizemos a licitação. Ganhou a empresa CG Engenharia, que faria a obra em 2 anos, sem um centavo de dinheiro público, com um contrato estabelecendo que a empresa construtora exploraria a obra durante 15 anos, cobrando a mesma tarifa do ferryboat. E depois de 15 anos, a obra estaria entregue ao povo do Paraná. Ela seria inaugurada, portanto, se esse cronograma fosse cumprido, em 1993. O meu governo terminou 15 de março de 91 e não havia reeleição. Se houvesse reeleição, nós teríamos concluído o projeto e a ponte seria uma realidade já em 93. Ocorre que os que me sucederam não se interessaram pelo projeto, não se interessaram. E só o governador Ratinho Júnior demonstrou esse interesse e tomou a providência e realizou o sonho dos paranaenses. Parabéns a ele por ter tido a coragem de ter realizado o sonho dos paranaenses construindo essa grande obra. Senador, vamos aqui, terminando aqui nosso 15 Curitiba, aqui, Agora, em matéria de grandes obras, viu, antes de você terminar, eu tive a honra, a primazia, né, de participar de grandes obras no Paraná como governador, né? A ponte de Porto Camargo, que é a terceira maior ponte do país, né? Depois de Rio-Niterói e do Espírito Santo, é essa ponte, que chama Ayrton Senna, né? A ponte de Guaíra, além de grandes obras de hidrelétricas, como a hidrelétrica de Caxias, de Segredo e do Rio Jordão, a captação de água, como do projeto de Varginha em Londrina, mais de 100 milhões de dólares, Passaúna e Iraí, aqui na região metropolitana, Pirapó, em Maringá, enfim,
grandes obras, duplicações, né? Enfim, de estradas sem cobrar pedágio, é bom sempre colocar isso, né? Em 4 anos apenas, em 4 anos. Ferroeste, em 4 universidades, 2, gratuidade de ensino em todas elas, em 4 anos. Então, nós tivemos essa felicidade, que eu diria, de ter tido essa oportunidade que o povo do Paraná ofereceu para deixar esse legado. Eu não podia terminar essa entrevista sem dizer essas coisas, né? Gostaria de agradecer pelo livro, né? Aqui no livro tem toda essa história do senhor aqui para a gente poder... Não é uma prestação de contas que o escritor José Antônio Pedregali escreveu, mas conta uma história, né? Ele conta a história de todo esse tempo, né? São décadas, né? Aliás, ele faz aí uma linha do tempo que começa quando eu nasci e chega até a atualidade, né? Então, os fatos importantes no país, da nossa história, né? Sem dúvida, há momentos fascinantes que são relatados aí pela inteligência do José Antônio Pedregali. Senador, muito obrigado, tá, pela participação do senhor aqui. E as portas estão abertas para o senhor aqui. Quando o senhor precisar, vem conversar conosco aqui de novo. O 15 em Curitiba, eleições 2026, vai trazer outros candidatos também, né? Porque é o direito de todo mundo vir aqui e expor sua opinião, né? Suas propostas também. Eu acho que é muito importante para a comunidade paranaense estar sabendo as propostas dos candidatos. Não apenas ficar vendo videozinho na internet, porque infelizmente hoje em dia esses vídeos bem feitos, na verdade, né, pelo pessoal de marketing deles, mas não mostra a realidade do que eles estão pensando para o Estado. Então eu agradeço a presença do senhor aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço, quero também cumprimentá-los, eu sei do alcance desse podcast, né? Cumprimentar você, Luciano, e o Alberguete Neto. Foi uma honra estar aqui com vocês e assim que confirmar minha candidatura, se confirmar minha candidatura, a gente volta para conversar mais, porque o povo do Paraná merece saber das coisas para poder escolher bem. Muito obrigado aí, Deus abençoe a todos. O senhor também, obrigado.